Graça e paz, irmãos. Vamos orar, iniciando o culto desta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer imensamente pelas bênçãos derramadas sobre o teu povo. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem nos dado num momento de quarentena, um momento difícil, mas o Senhor tem provido o nosso alimento, o Senhor tem dado condições de estarmos em casa, Senhor, até que passe esta pandemia. Obrigado, Deus, pelos cultos online, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Obrigado por aqueles que estão participando, daqueles que estão assistindo. Obrigado, Pai. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, Pai. Uma noite que queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra falando profundamente aos nossos corações, Pai. Continue, Senhor, nos protegendo, nos guardando. Eu peço por aqueles que ainda estão, Deus, passando por problemas de desemprego, problemas financeiros, problemas de saúde, ó Deus. Sabemos que são muitos. Aqueles que estão passando por algum problema de relacionamento, Senhor, que o Senhor esteja dando vitória, dando também sabedoria para sabermos atuar em momentos de estresse, em momentos difíceis, momentos de crise. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite, aumente a cada dia a nossa fé no Senhor, ó Pai. Nos abençoe. Fale conosco durante esse culto, Deus, através dos louvores que serão entoados. Nos abençoe, ó Deus, através da Tua palavra que será pregada também. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e prepara-nos para ouvir a Tua palavra nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, o que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus.
levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira e escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje é dia 26 de abril de 2020 e eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesta noite sobre a fé que muda situações. Fé que muda situações. E o texto que eu quero me basear está em Marcos 9:23, que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, queremos fazer uma diferenciação aí entre acreditar e crer e ter fé. Acreditar é muito superficial. Já o crer e o ter fé é algo mais profundo, que merece a nossa atenção. Inclusive, tem merecido a atenção inclusive de fisiologistas, de médicos, neurologistas, inclusive, que têm observado o fenômeno da fé no cérebro humano, na fisiologia humana. E é espantoso, irmãos, aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé. Há uma diferença, há um metabolismo diferente no cérebro. Que bênção! A fé causa bem para a nossa saúde, para a nossa vida. Por isso que eu quero ressaltar com vocês nessa noite, meus irmãos, a respeito da fé. E tem vários textos na Palavra de Deus que falam de fé. Eu pensei alguns e trouxe nesta noite para a amada igreja para meditarmos nestes versículos e a profundidade deles, uma vez que a própria ciência já está demonstrando que é importante ter fé, viver em fé, aumentar a fé. Muito mais nós precisamos saber e entender bem esse fenômeno da fé nas nossas vidas, meus irmãos. Há um outro texto em Marcos 11:24 que diz o seguinte: Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. É isso mesmo, irmãos, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, ou seja, com fé,
vocês receberão exatamente tudo. O texto fala tudo. Olha que interessante. Por isso que a fé, ela tem esse fenômeno tão importante nas nossas vidas. Exatamente tudo pode ser mudado, porque fé é certeza. Onde tem fé, não pode ter dúvida. Fé é certeza. Precisamos crer e colocar a nossa fé em ação. A fé sem obras é morta. As obras sem fé também. Mas não adianta eu ficar falando só de fé na teoria. Não queria trazer a teoria de Hebreus sobre fé, porque eu quero trazer prática. Porque fé é prática, irmãos. Não adianta a gente querer ficar no campo filosófico, pedagógico, a cabeça cheia, mas o coração vazio. Não, nós temos que encher o nosso cérebro de fé. Nós precisamos encher a nossa vida de fé, a nossa alma, o nosso coração. A oração do justo pode muito em seus efeitos, conforme Tiago 5,16. Então, mas como que é essa oração? Uma oração de fé. Não é uma oração feita por fazer, é uma oração com fé. Por isso que faz efeito, e muito efeito nas nossas vidas. Há outro versículo que é muito interessante, irmãos, que está em 2 Coríntios 5,7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Chega de andar por vista. Chega de reclamar da vida, irmãos. Chega de achar que nada dá certo. Nós andamos por aquilo que vemos pela fé, não aquilo que vemos pelos olhos carnais. Pelos olhos carnais, meus irmãos, é um vislumbrar muito raso. A fé não, a fé traz profundidade. A fé é algo muito mais profundo do que se imagina. Por isso que ela causa esse impacto no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração. E nós temos que andar, segundo o apóstolo Paulo nos orienta, em 2 Coríntios 5,7, é de andar por fé, e não por vista. Por vista tem tantos aí andando, falam que tem fé, mas na hora da necessidade, na hora do vamos ver, não teve fé coisa nenhuma. A fé nos ajuda a suportar muitas coisas, irmãos. A fé é crer no invisível, naquilo que a gente ainda não está vendo. Então nós temos que andar por fé. Deixem que as pessoas aí falem, digam, esbravejam, mas nós temos que andar por fé. Crermos no invisível, naquilo que ainda vai acontecer. Eu não estou vendo pelos olhos físicos, não está acontecendo ainda, não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. Fé é certeza, tem que ter certeza do que vai acontecer. Então, ande sempre pela fé e não superficialmente por vista, por aquilo que você está vendo. Outro versículo está em João 11:40. Disse Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Um momento difícil em que uma família perdeu um ente querido e de repente vem Jesus e dá um conforto para o nosso coração, dizendo que se crêssemos, veríamos a glória dele. Se tivermos fé, se crermos, com certeza vamos ver a glória de Deus estampada na nossa vida, fazendo efeito na nossa vida. Não teoria, mas prática, irmãos. A fé faz um movimento grande na nossa vida. Quando pessoas tentarem te desvalorizar,
onde você trabalha, por exemplo, use sua fé. Não fique irritada, irritado, nervoso, nervosa, querendo descontar, querendo dar o troco. Não. Mostre para eles a sua fé. Quando tentarem te ferir com palavras, sabe o que você faz? Usa a sua fé. Quando tentarem te desanimar, use a sua fé. E vão tentar. Mas você deve usar a sua fé. E quando nada estiver dando certo, pastor, nada está dando certo, use a sua fé, meu irmão. Se agora não está dando certo, se você tiver fé, mais para frente você vai ver o resultado. A fé, a esperança e o amor, essas três caminham juntas, nós já sabemos. A fé, nós precisamos mantê-la sempre viva nos nossos corações, para que possamos entender o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, e Deus trabalha sempre. Deus não dorme. Deus está trabalhando. Portanto, não se importe pelo que pensam e pelo que falam de você. Não. Viva pela fé, não viva pela vista. E creia, dias melhores virão. Creia, isso vai passar, isso que está acontecendo é provisório. Uma hora vai passar. E aí nós vamos depois sairmos vitoriosos e vamos falar, vencemos graças à nossa fé. Irmãos, eu ainda queria dizer para você que você tem muito valor por causa da sua fé. Valorize a fé dentro de você, porque Deus te valoriza. Deus vai abrir portas que atualmente nós não estamos vendo, porque realmente nós vivemos pela fé. E quando não tiver saída, a saída é a fé. Use-a em seu favor. Um outro texto que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, meus irmãos, está em Mateus 17:20, que diz: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Que maravilha, que texto bonito em Mateus 17:20, e Jesus mesmo falando, deu uma lição para os discípulos por causa da pouca fé. Então, uma fé mesmo pequena, ela pode fazer muitas mudanças. Jesus, ele não estava mentindo quando disse que se tivermos fé, mesmo que pequena, muitas mudanças poderiam ocorrer. Ele deu um exemplo de metáfora aqui de um monte, mas com a fé, meus irmãos, pode ser removido muitos obstáculos da sua vida. E é com a fé que você vai conseguir isso. A fé, ela é desenvolvível. Não sei se existe essa palavra, mas você pode desenvolver, você pode aumentar a sua fé. Você busque em Deus, Senhor, aumente mais a minha fé. A gente pede tanta coisa para Deus, né? Duas coisas que a gente deveria pedir diariamente: sabedoria e aumento da nossa fé. Porque o alcance da fé é muito grande. Você não tem ideia de onde vai a sua fé. Qual o alcance, a abrangência dela? É muito grande. E olha que Jesus usou um exemplo bem pequeno, né, de um grão de mostarda, mas para movimentar grandes obstáculos que são as montanhas. Então, se você tiver muitas montanhas na sua vida, muito obstáculo na sua vida para movimentar, saiba que é com a fé que você vai fazer essas mudanças.
com a fé você pode ser até invencível. Que maravilha, você pode até ser invencível. Nós já sabemos que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mas também com a nossa fé em alta, igual o dólar está explodindo nas nuvens, a nossa fé também deve ultrapassar, deve furar a blindagem do céu e chegar até Deus, e Deus contemplar a nossa fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então nós precisamos desenvolver mais a fé, viver mais em fé e trabalhar para que através da nossa fé, a vida de fé e ação, possamos contagiar outras pessoas, possamos ensinar, possamos motivar outras pessoas para terem uma vida de fé como a nossa. Há um outro texto da palavra de Deus, está em Marcos 10:52, que diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse foi o exemplo de um cego que tinha fé, porque depois da cura ele disse: a tua fé te salvou. Então nós podemos entender que a nossa fé em Jesus salva. Primeiramente, salva a nossa alma da morte eterna. Essa é a primeira e importantíssima salvação. Mas a nossa fé em Jesus salva-nos de outras maneiras também. Nos salva, por exemplo, da cegueira espiritual. Aquele cego era cego fisicamente falando, né? Mas há pessoas que são cegas espirituais, que não conseguem enxergar a beleza da palavra de Deus, a clareza e a simplicidade que é o Evangelho. A nossa fé em Jesus nos salva das incertezas. E olha que vivemos num mundo que tem tudo para dar errado, com muitas incertezas. Nós estamos vivendo esse momento no nosso país e até no nosso planeta. Então há muitas incertezas, mas Jesus nos salva das incertezas. Aqueles que têm fé têm mudança metabólica no seu organismo, ela crê de que o impossível Deus vai fazer. A fé é que nos move a fazer e a crer realmente de que o Senhor Jesus vai fazer o melhor para a sua igreja. A fé em Jesus nos salva, irmãos, das pessoas que maquinam mal. E como há pessoas que maquinam mal neste mundo, são muitos. Mas a fé em Jesus nos livra dessas pessoas malvadas que maquinam o mal. A fé em Jesus nos salva das turbulências da vida. Você está passando por alguma turbulência nesse momento? Saiba, meu irmão, que você vai vencer essa turbulência, essa tempestade, com fé, com muita fé. Fé em Deus. Não é fé nas pessoas, não é fé no governo, não é fé nas estruturas, é fé em Deus. É esse que não nos decepciona, é esse que sempre nos alegra, é esse que nos dá esperança de vida eterna, é esse que é o nosso Deus. Então a nossa fé deve ser única e exclusivamente em Deus. Nós não devemos acreditar em nós mesmos. Muitos homens fracassam, dizem que têm fé, mas não têm fé, não tem metabolismo no seu organismo, no seu cérebro, porque simplesmente dizem que têm fé, mas creem somente em si mesmo, em si mesmos, si mesmado. Aí não adianta. Você não tem aquela paz de espírito, aquela tranquilidade que a fé provoca no nosso organismo. Finalizando, um último texto aqui, irmãos, que gostaria de compartilhar com vocês, está em Hebreus 11:11, que
vai falar sobre Sara. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. Ela está lá na galeria dos heróis, porque pela fé ela recebeu a virtude, né, de conceber a luz fora do seu tempo. Já era velha de idade, não poderia cientificamente conceber um filho, mas a gente percebe que a nossa fé, ela transcende até a medicina, transcende aquilo que é normal. A nossa fé vai muito mais além. E se Sara conseguiu, irmãos, alcançou o que? Pela fé? O impossível. Então, pela fé podemos alcançar os impossíveis de Deus. Pela fé podemos alcançar as bênçãos mais difíceis. Tem bênçãos que vêm, você fala, poxa, parece que essa foi mais fácil. Mas tem bênçãos que às vezes demora mais. Tem bênçãos que você percebe que são mais difíceis, mas mesmo nestas difíceis ou até impossíveis, creia, meus amados irmãos, de que se você tiver fé, o impossível vai acontecer. Por isso que nunca duvide da sua fé, da fé em Deus, nunca ache que não vai dar certo, porque se nós cremos em Deus, vai dar certo. Pela fé, podemos alcançar sim as promessas de Deus que há na sua palavra para nós. E há muitas palavras dentro da própria palavra de Deus de promessa para as nossas vidas. Este é o meu desejo, meus irmãos, que vocês vivam uma vida de fé, uma vida que realmente vale a pena o Senhor Jesus olhar lá de cima e contemplar e falar assim, valeu a pena todo o sacrifício. Todo o sacrifício valeu por este servo, por esta serva minha. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e vivam sempre uma vida de fé no Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar nesse momento agora, encerrando o culto desta noite. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada nesta noite. Fale conosco, Deus, e continue falando de forma poderosa, Deus, que essa mensagem reverbere na vida dos teus servos, que possa se lembrar desta mensagem, principalmente em dias difíceis, uma mensagem de fé, que fala da tua palavra, que realça a necessidade de vivermos em fé, por fé, pela fé. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Se Deus fizer,